Boa noite, queridos. Graça e paz. Antes nós olharmos um pouquinho sobre o que o texto de Tito tem para nos ensinar hoje, eu só queria dar um aviso e comentar uma coisa. Primeiro, que o Du mencionou aqui sobre a questão da reforma, entre aspas, que a gente fez, a diminuição. Não só baixou o tempo ali, já baixou toda essa parte aqui. E com o objetivo principalmente de você querer vir mais para frente também, seria muito bom. Aí você não tem nem mais desculpa. Sento na frente, não dá para ver agora, fica legal, tá bom? E aí fica mais fácil também se você quiser crucificar o pastor, mais perto aqui, ó. Né? Você não precisa nem levantar eu para conseguir fazer isso. Brincadeira. Espero que seja brincadeira. E um aviso também que a gente reforçar, o Fábio tem colocado já há um tempo ali a necessidade de um casal, pelo menos, para nos ajudar com relação ao estacionamento e à recepção. Então, por favor, pense sobre isso, se você gostaria de nos ajudar, auxiliar e servir a nossa igreja nesse sentido. Nós temos essa necessidade. E também pediram para avisar que também tem uma necessidade de alguém, mais uma pessoa, para ajudar no Ministério Infantil, no berçário. Se você gostaria de fazer isso também, por favor, procure tanto o Fábio, a Tati aqui também, que está ali, pode ajudar o Fábio também, e a Giovana no Ministério Infantil ali para te ajudar, certo? Eu convido você a subir lá em Tito, capítulo 3. Nós não vamos ver o texto todo, dos versículos 1 até o versículo 7. Tito 3, de 1 a 7. Eu vou ler o texto todo, depois nós voltaremos pensando no que esse texto nos ensina por completo. Diz assim: lembrem a todos que sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar. Pai querido, estamos diante da Tua Palavra e clamamos ao Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos lembre das verdades do Evangelho e assim vivamos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como o nosso mundo é dividido? Acho que não precisa ser a pessoa mais conhecedora deste mundo, mais sábia, para perceber que nós criamos divisões. Divisões saudáveis e outras nem tanto. Nós nos dividimos muitas vezes até mesmo em times de futebol. Nos dividimos em partidos políticos, às vezes em classes sociais e por aí vai. Divisões que criam muros e delimitam qual é o lugar onde é a sua casa e te traz segurança. Mas no mundo do qual nós estamos, no mundo caído, divisões se fazem cada vez mais presentes. São divisões em relacionamentos, divisões em famílias, divisões em diversos contextos que se possam existir. Mas algo que talvez é interessante na vida, e a realidade deste mundo caído, sim, é que nós pensamos, de certa forma, que algumas divisões elas nunca podem ser mudadas. Uma vez de um lado, sempre daquele lado. Obviamente, algumas coisas não fazem sentido serem mudadas. Por exemplo, não faria sentido nenhum eu desejar querer mudar de time, por exemplo. Uma vez que, sendo São Paulino, eu sou campeão de tudo que existe, né? Brincadeira. Mas se você torce para outro time, talvez faça sentido você querer trocar de time. Talvez seja até um incentivo para você querer talvez se tornar São Paulino. Mas no meio dessas divisões do qual a gente pode pensar, existe uma divisão muito mais profunda e significante.
Existe algo do qual existe neste mundo que eu chamaria talvez uma divisão entre os de fora e os de dentro. Em que sentido? Uma divisão daqueles que hoje encontram suas vidas salvas em Cristo Jesus, daqueles que estão dentro, estão em Cristo, e aqueles que se encontram perdidos, merecedores da ira do Senhor por conta do seu próprio pecado. E muitas vezes, talvez, na prática, na vida do qual nós vivemos, nós podemos muitas vezes pensar que algumas dessas coisas estão de lado. Ou quem sabe, talvez, a pergunta que eu faria para você aqui é: você anseia que pessoas mudem de lado? Que os de fora, obviamente que não os de dentro vão para os de fora, mas os de fora se tornem também dos de dentro. Talvez a maneira como você vive pode responder a isso. Paulo, nesse texto aqui, a gente viu toda a realidade aqui que ele vem tratando sobre colocar uma igreja em ordem. Ele deixou Tito ali com este objetivo. Ele disse para Tito que a responsabilidade dele era ligar as igrejas ali que estavam naquela ilha de Creta e deixá-las em ordem. Isso em diversas tarefas que Paulo deixa a ele. E nessa realidade aqui que a gente viu, a partir do capítulo 2, Paulo vai dizer que essa realidade de se tornar a igreja em ordem implica em cada um viver dentro do seu contexto aquilo que Jesus tem para eles. Tanto que Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, diz para Tito que ele deveria ensinar aquilo que é de acordo com a sã doutrina. Mas este ensino sendo específico para cada gênero e idade. Os idosos, homens idosos deveriam agir dessa forma, mulheres idosas dessa forma, os jovens dessa forma, os servos para com os seus senhores também. Então a realidade do qual Paulo está dizendo é que, de acordo com o Evangelho, a vida ela deve ser vivida de maneira diferente dentro destes contextos de relacionamento. Aqui no nosso meio, como cristãos, como salvos, como aqueles que foram perdoados, não faz sentido nós termos um estilo de vida que é o mesmo que é com os de fora. Não podemos olhar para o estilo de vida lá e dizer, vamos viver aqui dentro da mesma forma. Não faz sentido. Uma vez, que é o que Paulo vai dizer aqui para a gente, que nós já estávamos lá fora e agora fomos trazidos para dentro. Só que Paulo muda um pouco a realidade e ele vai terminar este capítulo agora mostrando para a gente que nós não temos que pensar só como nós devemos viver entre nós, mas como vivemos também lá fora. Ainda mais porque se você fosse avaliar a sua vida, você vai perceber que boa parte da sua vida você vive com pessoas de fora. Talvez, sei lá, 70%, 80%, 60% do seu dia, da sua vida, é vivida, é convivida com pessoas que não conhecem da graça que um dia te alcançou. Por isso que, no fim deste livro, Paulo volta-se então para que Tito ensine e lembre esses irmãos sobre como a vida deve ser vivida lá fora, dentro deste contexto, dentro da realidade desses relacionamentos. Então, como grande ideia, nós vivemos para com os de fora, de forma que vejam aquilo que o Evangelho trouxe a nós. Olha só os versículos 1 e 2 novamente, que Paulo diz aqui. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Paulo novamente ordena a Tito sobre o que ele deveria fazer nessa realidade de colocar a igreja em ordem. Primeiro ele diz instituir presbíteros, silenciar os falsos mestres, ensinar de acordo com a sã doutrina dentro do contexto da igreja. E agora Paulo diz que Tito deveria lembrar estes irmãos, trazer à mente, trazer novamente algo que estava sendo renovado constantemente na sua mente. E principalmente nessa atitude para com os de fora. Queridos, claramente nós temos problemas muitas vezes com os de dentro, temos problemas de relacionamento. Mas é fácil, muitas vezes, nós aproveitarmos da vida aqui e nos esquecemos com relação aos que vivem lá fora. Porque existem muitos benefícios de estar aqui dentro. É gostoso. Talvez existem histórias que foram sendo criadas dentro da igreja. Eu casei com uma menina de dentro da igreja. Formei uma família e hoje desfruto das bênçãos que é isso.
Mas muitas vezes nós vamos vivendo dos benefícios aqui e esquecemos para com os de fora. Tanto que Paulo agora volta-se para eles e fala assim, lembra eles dessa realidade. Lembra eles do contexto de viver o evangelho fora também, do contexto da igreja. Mas Paulo então agora começa a dizer para a gente que o lembrar de viver se implica primeiramente com relação a se submeter ou se sujeitar aos governantes e às autoridades. No trato com as pessoas de fora, a primeira coisa que Paulo diz é em relação à submissão às autoridades. Agora, perceba que Paulo não está em nenhum momento aqui dizendo ou ensinando, assim como ele ensina em outros textos sobre submissão à autoridade, que diz de submeter as boas autoridades. Paulo em nenhum momento nos diz isso. Tanto que se a gente for ver o contexto do qual a igreja inicia, é no meio de um contexto de muitos maus reis e governantes. Na história como um todo, a gente lembrar da história do povo de Deus, diversas vezes tiveram reis maus que governaram o povo de Deus. Por que eu devo me submeter a autoridades ruins ou até mesmo autoridades que não fazem aquilo que Deus deseja? Porque a nossa autoridade, ou qualquer autoridade que Deus colocou ali, se dá porque nós nos submetemos ao próprio Senhor. E é isso que Paulo vai nos ensinar em Romanos 13. Uma vez que a nossa submissão é ao Senhor, nós nos submetemos a todo e qualquer tipo de autoridade. Certamente, queridos, essa submissão não significa nos calar para todo aquilo que é ruim ou aquilo que é errado. Não é isso. Mas essa autoridade significa trazer com respeito e principalmente obedecer às leis que foram colocadas em relação a eles, foram colocadas por eles. Eu creio que um bom exemplo que talvez pode nos seguir com relação a isso é o exemplo do livro de Daniel. Daniel, desde a adolescência, ele foi levado para uma nação que era uma nação inimiga, de um rei totalmente poderoso, e um rei que se considerava Deus. Um rei com toda a autoridade e com todo o poder que poderia fazer aquilo que ele bem desejava. Mas é interessante que, ao decorrer da história, nós vemos sim que em vários momentos Daniel disse não. Eu não vou fazer isso que essa autoridade está dizendo que faça. Primeiramente porque a minha submissão está ao Deus que te colocou neste lugar. Eu obedeço ao Senhor e a Ele então segue a minha sujeição. Mas ao mesmo tempo isso não significa não viver de uma forma que fosse importante dentro da realidade, principalmente da sociedade do qual nós vivemos. Tanto é que Daniel, ao decorrer da história, mais para o fim da história, se tornou um de 3 presidentes de toda a Babilônia. Depois do rei, ele era o terceiro mais importante da história. Foi alguém que promoveu o bem e se importou em sim trazer uma nação ímpia à sua prosperidade. Agora, muitas vezes nós pensamos numa realidade como cristãos em que porque vemos um ímpio governando, nós temos o direito de todas as coisas ruins que nós achamos que devemos fazer. Ou até, quem sabe, não nos submetemos, não obedecemos às suas leis e criarmos as nossas próprias leis. É isso que Paulo está dizendo que não deve acontecer. Primeiramente, com os de fora, com a sociedade, nós somos chamados à sujeição a todas as autoridades. Nós somos chamados a viver também obedientes a essas autoridades. É interessante que quando a gente vê lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que um dos efeitos da queda sobre nós é que nós nos tornaríamos principalmente desobedientes e desobedientes aos pais. Ainda mais, ainda depois, mais para frente, quando Paulo vai dizer sobre a realidade futura, ele ainda vai dizer essa mesma realidade. No futuro, pessoas desprezarão cada vez mais a Deus e se tornarão desobedientes. Essa não é uma realidade do Evangelho sobre nós. Para com os de fora, somos chamados à sujeição e à obediência. Além disso, Paulo termina no versículo 1 dizendo que não só isso, nós temos que ser agora também prontos para toda boa obra. Agora, lembra que uma das coisas que a gente já viu no capítulo 1 é que Paulo disse para Tito que ele deveria instituir presbíteros com o objetivo de que esses presbíteros liderassem a igreja e não permitissem
que falsos ensinos entrassem na igreja. Paulo deveria fazer com que esses falsos mestres fossem silenciados. Que aquela teologia, aquele ensino que era contrário ao que a palavra de Deus diz, não deveria entrar no meio da igreja. E a responsabilidade dos líderes isso. E parte disso é por quem estes homens são. Se você voltar rapidinho, olha só o último versículo do capítulo 1, em que Paulo nos diz sobre quem ele é. Capítulo 1, versículo 16, ele disse: afirmam que conhecem a Deus, mas negam por intermédio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Pelo fato destes homens não conhecerem quem Deus é, talvez até dizerem, mas não conhecerem de fato, o que existe na prática é desobediência, insubmissão, seja às autoridades ou qualquer um que venha, e estes homens são reprovados para qualquer boa obra. Paulo agora está nos dizendo que o cristão, ele não vive dessa forma. O cristão, ele vive num contexto em que, primeiramente, ele se torna alguém obediente às autoridades que Deus colocou, porque ele se submete ao Senhor. E não só isso, mas ele está pronto, preparado para toda boa obra. Uma vez salvos por Cristo Jesus, nós agora estamos preparados para fazer o que é bom. Todo cristão se submete e deve demonstrar com sua vida aquilo que é de boas obras. Deve ser visto pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, pela cidade, como pessoas que promovem aquilo que é bom. Queridos, como seria belo se todo cristão vivesse assim. Como seria fantástico se todos nós fôssemos vistos por pessoas de fora como pessoas que de fato agem promovendo o que é bom. Mas o triste é que essa não é muitas vezes a realidade. O triste é que quando um empresário vai contratar alguém, ele foge dos cristãos. Porque ele sabe que talvez não vai ser um bom empregado. É o triste porque no seu emprego, muitas vezes, o cristão é aquilo que é o que mais ofende outros. É o que mais fala mal entre outros. É o mais preguiçoso. É aquele que de fato não produz coisas boas para a empresa. E aí quando alguém cobra, não, estou sendo perseguido pelo Evangelho. São pessoas que machucam, que ofendem, que provavelmente vai ser o último quando alguém tiver alguma necessidade, que não vai ser capaz de praticar boa obra, porque a sua vida não representa uma boa obra. Ele não está pronto para esta boa obra. Mas Paulo nos chama e nos lembra então que agora esta vida no Evangelho, por conta daquilo que Jesus fez por nós, deve ser de submissão, de obediência e estar pronto para fazer aquilo que é bom. Ainda continua no versículo 2, ele nos diz que nós não devemos difamar ninguém. Difamar é derrubar a fama de alguém. É acabar com a reputação de alguém. É falar mal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, pergunta para alguns irmãos que estavam na EBD, a gente conversou sobre isso. Queridos, como seria interessante, né? Porque se nós não conseguimos fazer isso aqui dentro, imagina para com os de fora. Eu estou falando todos nós. Se nós não conseguimos muitas vezes viver uma vida sem falar mal uns dos outros, daqueles que foram unidos pelo sangue de Jesus, salvos e resgatados, do qual a gente vai viver a eternidade juntos. Como que nós não conseguimos fazer isso com os de fora? Muitas vezes é o contrário até. Chego na empresa já na hora do café, já desejando ali aquele momento das fofocas, né? Você talvez não só é aquele que ouve, mas é aquele que sempre tem uma fresquinha, né? Sempre tem uma nova. Ou muitas vezes vai na procura de uma nova. Seja do trabalho, seja da vida, seja da cidade, da família, do pai, da mãe ou do filho. Somos pessoas que muitas vezes caluniamos uns aos outros. Fazemos uns com os outros, acabamos com a reputação uns dos outros aqui dentro e lá fora.
Mas, querido, se Cristo nos uniu, não existe mais necessidade de falarmos mal uns dos outros. Se Cristo nos salvou, não deveria ser nós, então, capazes de falar mal uns dos outros. Conversamos na EBD um pouquinho sobre uma frase de uma missionária chamada Amy Carmichael, em que ela diz: falar nunca sobre, sempre para. Se você tem alguma coisa ruim para falar de alguém, fale diretamente com a pessoa. Converse com ela. Mostre os erros dela. Faça aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 18. Se o meu irmão pecar contra mim, o que eu faço? Vou sair fofocar, né? Vou contar para os outros, né? Para que os outros vejam o quão mal essa pessoa é. Eu quero acabar com a reputação dessa pessoa. Não é isso que Jesus diz. Vá você sozinho conversar com aquela pessoa. Talvez até mesmo para entender o que aconteceu. E quem sabe você entendeu todo. E talvez perceber que é você quem errou. Mas fale sempre para e nunca sobre. Além disso, Paulo continua nos dizendo que no relacionamento para com os de fora, não sendo difamadores, mas também sendo pacíficos, cordiais, mostrando toda a prova de cortesia para com todos. Queridos, aquilo que nós falamos faz com que pessoas queiram mais se reconciliar uns com os outros ou causamos divisões. Aquilo que falamos sobre um outro é com o desejo de dizer: olha, essa pessoa é tão legal que eu gostaria que você conhecesse. Ou causamos ainda mais discórdia, relacionamentos quebrados. Isso não deveria acontecer aqui dentro, muito menos para com os de fora. Que Paulo vai nos dizer que nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser promotores de paz. A ideia de ser pacífico não é ser passivo. De alguém que vive essa realidade ali, meio que só olhando as coisas acontecer, nunca se posiciona, não faz nada. Não é isso. Mas a ideia de alguém que promove a paz. E não paz, de novo, não é paz aquele sentimento gostosinho que a gente tem. É relacionamento. Se eu vejo que você brigou com o outro, eu não vou querer saber das fofoquinhas para criar mais problema. Eu vou chegar para você, meu irmão, vamos resolver isso. Se tem algum problema acontecendo no meu emprego, na minha empresa, dentro da minha família, eu não sou aquele que taca mais lenha na fogueira, mas eu sou aquele que vai tentar restaurar. Que vai tentar restaurar relacionamentos, porque eu promovo paz. Além de ser cortês, ser gentil, ser humilde, principalmente também no falar. A ideia aqui é de pessoas que gostam de conversar conosco. Não porque quer saber das fofoquinhas, né? Mas porque eu trato pessoas com cordialidade. Eu não sou aquela pessoa ríspida, grosseira, que ofende, mesmo que falando a verdade. Mas de pessoas que gostam de estar comigo porque eu falo de forma graciosa, que edifica, que mostra o Evangelho. Paulo nos mostra essas realidades aqui quanto ao viver com os de fora. Mas Paulo nos diz do porquê que nós temos que fazer isso no versículo 3. Ele nos mostra porque nós vivíamos impiedosamente. Nós fazíamos aquilo que não glorificava a Deus. Olha só o versículo 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo o tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. A razão do porquê nós temos que buscar viver desse jeito é porque uma vez nós já fomos os de fora. Nós já vivíamos antes sem Cristo de uma forma que era insensata. Vivíamos perdidos em nós mesmos, na tolice do nosso próprio coração, em falta de sabedoria, desprezando o próprio Deus. Éramos desobedientes, é o que ele diz também para a gente.
a qualquer tipo de autoridade, porque é de nossa natureza não obedecer àqueles que Deus colocou para liderar as nossas vidas, uma vez que nós não obedecemos o próprio Deus. Além disso, Paulo nos diz que nós éramos desgarrados. A ideia aqui era como um andarilho. Sabe alguém que vive sem rumo? Conheci um cara uma vez assim. Foi até interessante, que foi num contexto aqui. Eu era seminarista, o pastor Denis estava aqui. E aí um cara apareceu aqui uma vez. Inventou uma história, dizendo que precisava de uma ajuda e tal, e tal, e tal. Na época que o pastor Denis entendeu muito bem o que estava acontecendo, que o cara queria dinheiro, tudo. E aí, enfim, o cara saiu bravo daqui, não conseguiu aquilo que ele queria. Interessantemente, não sei porquê, o pastor Denis foi para Atibaia naquela semana. No culto de quarta-feira estava eu e o pastor Denis. Não é que o cara aparece lá em Atibaia? O cara deve ter falado, o que está acontecendo aqui, né? Apareceu lá na igreja. Estava perdido, andando para lá e para cá. E sem Cristo nós estamos assim dessa mesma forma. Talvez não andarilhos de fato, mas estamos perdidos e sem rumo, sem perspectiva, sem propósito, sem esperança. Até de certa forma saberíamos que tínhamos algum tipo de propósito. Dizemos para nós mesmos que o propósito da nossa família, da nossa vida, são as nossas famílias. Eu faço tudo pela minha família, pelos meus filhos. Ou quem sabe até mesmo para ter bens ou conquistas profissionais. Mas isso mostra o quão sem perspectiva nós éramos. Porque no final das contas, nós estamos pensando em coisas terrenas e passageiras para nos dar sentido de vida. Agora, Paulo nos mostra que isso era antes. Agora temos Cristo. E Cristo nos dá sentido. Cristo faz com que não sejamos mais desgarrados ou andando sem rumo, mas Ele nos leva a algum lugar, e este lugar é o lar eterno, do qual todos nós um dia poderemos viver. E graças a Deus que nós não vivemos uma vida sem rumo mais, ou pensando numa perspectiva terrena. Mas isso é do passado, né? A gente não vive mais em perspectiva terrena. A gente só olha para a eternidade, né? Não sei. Às vezes não. E Paulo termina aqui nessa mesma realidade, mostrando que uma das razões do porquê nós vivíamos também desgarrados é porque nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós vivíamos para tentar satisfazer os nossos desejos, os nossos prazeres. Vivíamos governados por eles, vivendo única e exclusivamente para satisfazer a estes prazeres. Mas, obviamente, isso é uma tentativa falha. Se nós percebêssemos e olhássemos para este mundo em que as pessoas estão cada vez mais tentando dar um resultado aos seus prazeres, as pessoas estariam cada vez mais satisfeitas. Mas essa não é uma verdade. Uma vez que nada neste mundo consegue preencher aquilo que só Cristo preenche. Uma vez que nada pode satisfazer o homem que não próprio Cristo Jesus. Além disso, Paulo diz que nós éramos maldosos, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando uns aos outros. Nós tratávamos uns aos outros dessa forma, com maldade, com inveja, odiando e experimentando ódio uns dos outros. Mas graças a Deus isso é só do passado, né? A gente não vive mais isso dentro da igreja. Ou será que não? Triste, queridos, é que realmente isso se faz presente em nosso meio sempre. Nós que deveríamos ser odiados por aqueles que perseguem a Cristo e o Evangelho, muitas vezes nós estamos odiando uns aos outros. Em pequenas coisas somos capazes de fazer aquilo que o texto está nos dizendo que deveria ser uma realidade do passado. Em pequenas coisas, em pequenas atitudes, muitas vezes somos maldosos e invejamos uns aos outros. Muitas vezes experimentamos o ódio uns dos outros e promovemos o ódio no nosso meio. Mas, querido, isso não deveria fazer parte do nosso meio, e muito menos para com os de fora.
Paulo nos diz que isso que era o que nós éramos. Nós um dia vivíamos como os de fora, vivíamos como aqueles que não conheciam a Cristo, viviam como aqueles que eram merecedores da ira por conta do nosso pecado. E essa é a razão do porquê nós devemos nos esforçar para que vejam, para que os de fora vejam que nós mudamos. Que essa divisão agora, nós estamos do outro lado. Porque nós éramos isso. E por isso devemos viver de forma diferente. Mas, queridos, é interessante aqui ainda pensar no todo. Porque talvez você deve pensar no seguinte, ou pelo menos eu penso que você pensa assim, que você gostaria que os de fora vissem as transformações do Evangelho na sua vida, para que eles desejassem agora não fazer parte mais dos de fora, mas dos de dentro, que estão em Cristo Jesus. Ou será que muitas vezes é normal nós acharmos que pessoas continuam escravos no seu pecado? Ou será que às vezes pensamos como algo normal que pessoas vivem no seu ódio, desprezando a Deus sem esperança neste mundo? Será que isso não incomoda o nosso coração? Será que uma vez nós vivendo deste outro lado, nós não deveríamos ansiar para que estes também venham viver aqui junto conosco? E esse é o ponto de Paulo. De que todo crente deve estar pronto para não mais viver como eles, mas viver aquilo que é contrário à realidade do pecado, para que estes vejam que existe mudança, existe um outro lado, existe alguém que os mudou, e este é Jesus Cristo. Não para que vejam e percebam, nossa, como eles são perfeitos. Não, mas que eles foram alcançados pela graça e isso os transformou para viverem para a glória de Deus, praticando boas obras. Porque, queridos, existe Cristo, existe salvação, existe graça, existe um povo transformado por essa graça. E Paulo nos mostra ainda um pouco mais nos versículos seguintes sobre o meio pelo qual nós mudamos de lado. O que foi feito por nós para que nós deixássemos de ser dos de fora para agora estar dos de dentro. Em Cristo nós somos salvos, purificados e herdeiros justificados. Olha só os versículos 4 a 7 de novo. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por as obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo nos lembra da salvação que nós recebemos. Ele nos diz isso principalmente nos versículos 4 e 5 aqui. Mas é interessante que Paulo não simplesmente só nos diz, olha, vocês foram salvos. Mas ele nos mostra características dessa salvação, qualificações sobre esta salvação, algo mais profundo sobre essa tal salvação que nos alcançou. Ele nos diz que a bondade e principalmente o amor de Deus, a bondade e o amor de Deus se manifestou. A gente já viu algo parecido quando a gente viu no capítulo anterior, no versículo 11, em que Paulo vai dizer para a gente que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então a ideia de Paulo aqui é que tanto a graça, a bondade e o amor de Deus são manifestas, são vistas, são colocadas à disposição para que nós enxergássemos e fôssemos alcançados por isso. Nós somos alcançados pela graça, o favor imerecido de Deus manifesto na salvação, e claramente isso se relaciona à sua bondade e o seu amor. Queridos, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é gracioso, e Ele manifesta isso a toda a humanidade, trazendo salvação. A maneira perfeita, a maneira plena, a maneira maior do qual Deus manifesta a sua graça, a sua bondade e o seu amor é vista na salvação em Cristo Jesus. Queridos, às vezes a gente questiona essa bondade de Deus, não?
Em momentos talvez que as circunstâncias se fazem difíceis. Em momentos em que talvez Deus não faz aquilo que a gente combinou com Deus, sabe? Dizendo, Deus, esse era o caminho, era para fazer desse jeito que eu queria aqui. E aí questionamos se Deus é bom. Mas isso se dá porque muitas vezes nos esquecemos da obra de Cristo Jesus por nós. E nos esquecemos que a manifestação da bondade e do amor de Deus é ali em Cristo Jesus. Sem Deus, continua nos amando, nos abençoando, cuidando de nossas vidas. Mas é por causa da obra de Cristo Jesus que nós experimentamos deste amor e desta bondade. É ali a expressão máxima, a manifestação máxima da bondade de Deus e do amor de Deus sobre nós. E isso também, Paulo ainda continua dizendo para a gente que essa realidade do qual Ele nos salvou não é por conta daquilo que nós fazemos. Ele diz no versículo 5 que a realidade da salvação é pelas obras praticadas, por algo que nós fazemos. Porque, queridos, nós não somos bons. Nós não somos salvos por nenhuma obra de justiça. Sabe por quê? Porque a gente não tem nenhuma obra de justiça. Paulo nos conta em Romanos que nós não somos justos. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o que é bom. Porque até mesmo a nossa própria bondade, a nossa glória, é para a nossa exaltação, para o nosso prazer, porque nós vivemos escravos do nosso prazer. Nós somos maus, queridos. Certamente, nossa visão de mal é muito clara quando nós pensamos em cenários terríveis. Quando nós pensamos no mal, quando vemos notícias sobre guerras. Quando ouvimos histórias, notícias que nos contam sobre violência, sobre escravidão, ou quem sabe mesmo alguma notícia que surge do STF. Aqueles homens são maus. Mas Paulo nos lembra que eles também são maus. Assim como todos aqueles do pecado, em sua natureza, não conseguem fazer aquilo que é bom para a glória de Deus. Você quer saber quem é mau? Faz um teste. Simples, você pode fazer agora se quiser. Você pega seu celular, bota na câmera e bota na selfie. Você vai encontrar uma pessoa muito mal. Você. Eu. Nós somos maus. Por natureza. Mas por essa natureza transformada, que é isso que Paulo está nos dizendo, nós podemos agora experimentar dessa bondade de Deus que nos alcançou. Nós podemos experimentar da misericórdia de Deus, porque a salvação não é por aquilo que nós somos ou por algo de bom do qual nós somos capazes de fazer, mas principalmente pela sua misericórdia. Por aquilo que Deus faz a nós, do qual nós não merecemos. Continua nos mostrando ainda mais sobre essa salvação, em que ele continua no versículo 5, na segunda parte do versículo 5, dizendo que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Queridos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que a obra do Espírito sobre nós, aquilo que nós chamamos quanto ao batismo do Espírito Santo, não como uma realidade, muitas vezes, como tem uma visão pentecostal que envolve dom de línguas ou expressar algo como talvez um transe de espírito, algo assim do tipo. Mas Paulo está nos dizendo que nós somos lavados. Um lavar do Espírito sobre nossas vidas. Que é um lavar regenerador. É um lavar que traz vida, que regenera, que transforma. E é um lavar renovador, restaurador sobre nossas vidas. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus, são lavados por este Espírito e agora então são transformados. E interessante ainda mais no versículo 6, ele vai dizer que este lavar é um lavar rico. Ele vai dizer para a gente que ele derramou sobre nós ricamente e fez isso por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.
O Espírito, ele não só nos lava, talvez, alguma parte do corpo. Não só nos lava a mão, ou quem sabe os pés, né? Ele nos lava por completo. Nos restaura por completo. Nos dá uma vida completa. Em vez de apenas lavar as nossas mãos, nós somos como que jogados numa piscina bem grande. É essa riqueza, é essa transformação, que abrange tudo quem nós somos, e Deus começa a transformar as nossas vidas, a viver uma vida de má, uma vida de ódio, uma vida sem esperança, ou como aquilo que Paulo nos disse em Efésios, de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, por meio do Espírito, nós temos vida, vida em abundância, uma vida de verdade. Uma vida capaz de boas obras, uma vida de restauração, uma vida renovadora. Pois este Espírito trabalha dentro de nós, para que os de fora vejam. Essa é a bondade de Deus. Mas é interessante que ainda mais, que o versículo continua, o versículo 7, nos mostrando o propósito desse lavar. O propósito desse lavar é para que nós, uma vez justificados pela graça, nos tornados justos, antes nós, que não éramos capazes de fazer algo bom, que éramos culpados por conta do nosso pecado, agora nós somos tornados justos, no sentido de que existe sobre nós algo que diz, não mais culpado. Cristo Jesus pagou o preço do seu pecado, e agora diante de Deus, Ele não mais atribui culpa sobre nós. Somos justificados, e isso é pela graça de Deus. Não pelo nosso mérito. Mas uma vez justificados então pela graça, lavados pelo Espírito, o objetivo é de que nós nos tornássemos herdeiros. Acho que eu já contei um pouco para vocês alguma outra vez sobre isso, da vez quando meu pai disse que ele ia fazer um seguro de vida. Acho que eu tinha uns 10 anos quando meu pai virou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer um seguro de vida aqui, e se um dia eu morrer, eu vou dar uma quantia de dinheiro, vai vir uma quantia de dinheiro para vocês, né? Eu fiquei muito feliz naquela hora. Obviamente sem saber o que significava ganhar aquele dinheiro, né? Mas na minha cabeça, nossa, eu vou ganhar dinheiro, né? Sem me tocar que meu pai tinha que morrer para que isso acontecesse. Mas é interessante, né? Porque isso não é muito diferente do desejo do nosso coração quando nós pensamos com relação a alguma herança. Talvez você já viveu algo nesse sentido, né? Ou talvez não. Quem sabe seus pais só te deixaram algo muito ruim para viver. Mas talvez alguns de nós, talvez ansiamos por uma herança. Algo que poderia talvez mudar as nossas vidas, e muitas vezes nos sentimos animados em nosso coração por uma recompensa ou por algo que é deixado, seja em dinheiro ou bens. Pessoas brigam por conta disso. Agora, se desejamos isso, seja por valores monetários, por bens materiais, quanto mais deveríamos ansiar sobre esta herança conquistada por Cristo. Ainda mais porque ele ainda nos diz na última parte do versículo que nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus não está nos dizendo aqui, Paulo não está nos dizendo aqui que essa herança é uma realidade desta terra. Ou como talvez muitos dizem, né? Onde colocar a sola dos teus pés, ali será teu. Não será nada, meu filho. O máximo que vai ter é seu chulé ali. Porque a herança que Deus tem para conosco, a recompensa que Deus um dia nos dará, não é nesta terra, mas na vida eterna que nos espera, no seu reino eterno. É lá que experimentaremos de todo gozo, de toda alegria, de todo desfrute e prazer, porque lá seremos satisfeitos por este Deus que nos salvou, sem mais a realidade deste nosso pecado. Querido, se você foi lavado pelo Espírito, se você foi justificado pela graça, essa herança te espera. Eu não sei como você reage sobre isso. Acho que se a gente estivesse numa igreja pentecostal ia surgir uns glória. Aqui não, né? Mas pode expressar se você quiser, né? Não tem problema.
Mas eu imagino que isso deveria encher o seu coração de alegria, de saber que a vida eterna te espera. E graças a Deus que isso não é por nós, porque nós não conseguimos, queridos. Mas Cristo Jesus nos salvou e nos dá essa vida eterna como herança. Queridos, nesta vida, nós recebemos heranças porque um dia alguém morreu. A herança da vida eterna também funciona da mesma forma. Mas quem morreu por nós é aquele que é o Senhor de todo o universo. Aquele que de fato é o Rei da Glória. Aquele que de fato se humilhou por nós, morreu por nós e ressuscitou, garantindo que assim como Ele vive, nós um dia também viveremos. Paulo nos mostra que o viver para com os de fora deve ser de uma forma que eles vejam o que este Evangelho trouxe a nós. Este Evangelho que nos transformou de alguém que vivia impiedosamente, vivendo em ódio, sem esperança, sem rumo. Mas em Cristo nós somos transformados. Em Cristo nós experimentamos da bondade de Deus, do amor de Deus. Em Cristo nós somos regenerados, por conta do Espírito sobre as nossas vidas. E assim justificados, experimentaremos da vida eterna. Que as nossas vidas sejam vividas para com os de fora, de forma que eles vejam a salvação que um dia nos alcançou. Que eles vejam que um dia eles podem fazer parte dos de dentro. Porque não é por eles, é pelo Evangelho, é pela graça, pela bondade, pelo amor e a misericórdia de Deus que nos alcança. Queridos, nós vivemos para com os de fora, de forma que vejam aquilo que o Evangelho trouxe a nós. Que Deus nos use para que muitos mudem de lado e possam um dia também experimentar daquilo que nós experimentamos. Vamos cantar em resposta, exaltando a este Deus que um dia nos salvou.